noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, para quem ainda não sabe, todos os dias, 10h30 da manhã, dias úteis, de segunda a sexta-feira, nós temos o programa Vida Inteligente Interativo na Pax, a TV do Bem, em www.pax.tv.br. É um programa com assuntos do nosso cotidiano, assuntos do nosso crescimento, da nossa transformação interior, assuntos que talvez nele passem pela cabeça que são necessários a gente mexer, a gente trabalhar, porque toda vez que nós trazemos um assunto à tona, ele se apresenta para ser debatido e trabalhado. Então, tem sido muito enriquecedor. Nós já estamos na edição 87 e esperamos você ao vivo, todos os dias, você interagindo conosco no chat, na TV Pax, pax.tv.br. Bem, o nosso cordial abraço para todos aqueles que nos acompanham. Todo mundo pede para eu lembrar do nome de alguém e eu sempre acabo esquecendo, então vai um fraterno abraço geral para todo mundo. E eu já quero entrar hoje no assunto, que o assunto que se apresentou, e eu vou ler para vocês a introdução que eu mandei na mala direta, para aqueles que estão inseridos na nossa mala direta, outros recebem via Facebook, os sites de relacionamento, mas o tema é: existem escolhidos? Você sempre ouviu falar nessa coisa de escolhido, 144 mil que vão se salvar, não sei do que, e esses seriam escolhidos, outros não seriam escolhidos. E dentro da minha concepção, eu que cresci, como todos vocês, como todos nós crescemos, né, sendo ensinados, sendo dirigidos pelos outros, então quando a gente está grande, a gente já está cheio de coisas que os outros nos passaram. E uma das coisas seria de que existiria um Criador, não vou abordar o assunto religioso, mas só para lembrar, de que escolheria alguns, né, para o paraíso, sei lá o quê. Então eu sempre questionei, depois de um certo tempo, como é que pode existir alguém, um Criador de paz, de amor, de misericórdia, que pode escolher determinados filhos em detrimento de outros. Então aí já começou aquela minha busca, essa discordância fez com que sempre há uma motivação para que a gente comece a buscar novas verdades, né? Então nós não estamos aqui com verdade alguma, nós não somos donos da verdade, sempre dissemos. Nós vamos debater hoje o assunto se existem escolhidos. Alguém escolhe alguém? Isso tem fundamento ou não? Ok? Eu vou ler o que eu mandei para a mala direta, que é um bom início para a nossa conversa de hoje. Os avataras geralmente surgem depois de um determinado trabalho feito pela humanidade. Avataras, para quem está chegando hoje, são aqueles salvadores, Buda, Krishna, Jesus e tantos outros que os antecederam. Baseados nisto é que eles falam nos eleitos e nos que não são eleitos. Os primeiros são os que estão trabalhando, os eleitos. Não são escolhidos. Escolhidos e os que se escolhem são aqueles que trabalham para o futuro, porque deram, digamos, o seu sangue, o seu trabalho, a sua dor, o seu labor. É um direito adquirido. A única coisa que os homens ainda não conseguiram enganar foi esse espírito avatárico, e por isso disse o Cristo: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Escolhidos foram esses que trabalharam para aquela finalidade. Eu sempre, nunca chamei de auto-escolhido, eu sempre chamei de autoconvocado. As pessoas, os seres, se autoconvocam para um trabalho em prol da humanidade. E complementando, nos fins de ciclos, surgem em todos os lados, por todos os cantos, falsos mestres, falsos instrutores, enfim, falsos movimentos que conduzem os homens através da ilusão dos sentidos. Foi o tema de hoje, né? Vendedores de ilusões de manhã no Vida Inteligente Interativo. Não existem coincidências. Apresentam-lhes um mundo sobre um aspecto fantasmagórico, dando uma falsa ideia do que é a vida. Então é isso que nós vamos debater hoje. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Tô bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu estava com saudade de você, sabia? Igualmente. Ô, rapaz, o que é? Eu te vi na entrada, isso faz tempo que a gente não se vê, né? Poxa vida, assim 2 semanas. Então é bom é bom quem convive com esse espírito fraternal. E quem sabe assim essa saudade, né, que vamos usar uma terminologia, quarto sistema, como diz. Não sei, eu não entendo nada disso aí, mas tudo bem. Eu, pelo menos, eu retransmito do jeito que eu fui aprendendo aqui. Então, o quarto sistema é a evolução que a gente está agora. Então por isso, eu tenho saudade, eu tenho aqueles apegos ainda, essa coisa. Então, que são coisas que não existiam, existem agora e não vão existir. Né? Então, isso aqui, esse carinho que eu tenho pelo meu irmão Jorge, aqui por tantos outros irmãos, eu acho que é um carinho
factível, real, verdadeiro e que é factível em toda a humanidade, né? Porque nós podemos contagiar uns aos outros e a gente fazer isso aqui realmente o que tem mundo se desenvolvido e que se expressa, por exemplo, dessa maneira que você está falando, tem um termo em sânscrito que é bijan, que é semente. Sim. Né? Até tem um termo que é bijan dos avataras, que é o que gera todos de um ciclo, né? E esse tipo de sentimento que está sendo desenvolvido agora, o ser humano é formado de 7 partes, 4 experientes, 3 não, né? As 3 não experientes têm que adquirir experiência no mundo físico. Opa, isso aí é novidade. Que negócio é esse? Como 7 partes, 4 experientes e 3 não? Que negócio é esse? No mundo físico, porque você tem físico vital astralmente concreta, né? Experiência total no quarto sistema. E tem 3 partes que não tem experiência no quarto sistema, que é mental, abstrato, Buddha, Atman, que é o espírito. Ok. Então o espírito tem que aprender de quarto sistema e na medida que ele aprende de quarto sistema, quando você olha para alguma coisa, essa coisa olha de volta para você, o quarto sistema aprende sobre, então aí mescla e cria o futuro. Então o que está se experienciando agora e o que tem se desenvolvido nesses anos todos que está empenhado nesse trabalho aí, e que a gente chama de fraternidade, esse sentimento que nos une, já é um bijan, né, de emoção do futuro, de sentimento do futuro. Só que como ainda não tem nome, então a gente ainda chama amor fraterno, fraternidade, saudade, essas coisas assim. Mas isso tudo se refere a um histórico, a um passado humano. Então você sentir saudade de alguma coisa, e você sentir saudade de alguma coisa é porque essa coisa ela não está presente, né? Como a gente está arrumando para um tempo onde a tônica é a temporalidade, né? E a instantaneidade, aí a distância não existe. Então não tem mais como ser saudade de alguma coisa, porque todas as coisas estão ao teu alcance. Que é parte do que a gente conversou do outro dia, não sei qual foi o dia, sobre o astral, da questão de se quando você vai para o astral, celular, corpo físico, e passa pelo processo que se chama de morte, se você vai encontrar com quem você tenha conhecido, é porque daí lá não existe o conceito de distância e aí todos estão todos, então não tem como você estar longe de alguém, só que não antropomorfizado. Então, esses conceitos assim de, e mesmo o conceito de amizade, saudade, amor, essas coisas assim, tudo isso ele tende a deixar de existir por conta de não haver mais essa separação, essa individualização, né? Mas é interessante o que você está falando, e também, porque eu ainda estou muito distante disso aí que você está falando. Porque é bacana sentir saudade disso aqui. Agora, eu acho até hoje, até o momento, do jeito que eu estou, né? Eu Eustáquio Patunas, o Eustáquio Patunas, ele não abre mão ainda do abraço que eu te dou quando você chega. Eu podia dizer, não, Jorge, oi Jorge, tudo bem? Estou com saudade de você. Mas esse abraço, ele representa muita coisa. Ele é satisfatório, digamos assim. Mas você então, você está falando que um dia vamos transcender isso tudo, não vamos? Perfeitamente. Seja que o amplexo, o abraço, né? Que a satisfação de ver o outro, né? Que seria o matar. E o que é matar? Matar a saudade, sim. Então, de onde é que surge a saudade? Então, a gente conversa um monte, né? Ou você conversa um monte com alguém, e aquela conversa te dá uma satisfação, porque você conversa sobre os assuntos que você gosta, e aquilo então vai alimentar o teu gosto por aquele determinado assunto. Então é um sistema de alimentação. O que você fala, né, me produz satisfação de conhecimento, o que eu falo produz para você satisfação de conhecimento. Quando você fica sem ouvir, quando eu fico sem te ouvir, né, aí aquelas formas que em mim existem, que se alimentam, né, de ouvir você, né, elas começam a não estar alimentadas e gera aquela, sabe, como assim? Ansiedade. Aquela fome, né? Então, a saudade é a fome que aqueles que se alimentam quando eu estou perto de você sentem. Isso que é saudade. Boa dedução, né? Sim. Como é que é mecanicamente, né? Aí quando você vê, você forma uma imagem, né? Essa imagem, que é um vrit, né? Aí largado no teu vital, no teu astral, faz com que daí todos os que estão relacionados à tua imagem venham, né? E você, vou conversar com o grego aquele assunto, pô, vem cá, eu te dar um abraço, e aí como é que tá e tal. Então, aquela troca de informação, aquela efusividade, aquela alegria de estar junto, está alimentando todos aqueles que agora há pouquinho estavam com fome. Tanto é que, se estava com uma grande saudade do Jorge, ele se encontrou e matamos a saudade.
A gente não matou a saudade, a gente Alimentou. alimentou a saudade, Sim. porque daqui a pouquinho ela vai estar com fome de Mas novo. eu não acho isso nada de ruim. Não, não é ruim. Entendeu? Tem forma pensamento que você alimenta. Não, mas esses- não é isso aí ruim. É parte da tônica do ciclo, mas a gente ruma para Sim, sem dúvida. estado Quando chegar evolucional. lá, Que aí eu não preciso sentir saudade de você, porque eu estou onde você está. E sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, a gente conversa e no conversar, no trocar informação, no conviver, no ter objetivo comum, no ter um trabalho em comum, então parte dos teus objetivos são meus, Sim. então estão em mim. Parte dos meus objetivos estão em você. Então, não interessa onde você esteja, eu estou lá. Não interessa onde eu esteja, você está aqui. egrégoras. São egrégoras. É uma egrégora. Exatamente, é um conjunto, né? Sim. E essa ligação é física, né? E ela só tem diferencial, se é fisicamente distinta, é onde a vista alcança só. Fora disso, para cima, é tudo uma coisa só. Né? Então, compreendendo isso, eu não preciso ter saudade de você, porque onde é que você está? Em mim. Onde eu estou? Em você. Você entende? Sim. Né? Aí vem aquela expressão maia, né? Em Lakesh. Eu sou o outro você. Eu sou outro você. Em Lakesh. Perfeitamente procedente. Quando você falou, veio à mente essa frase. Né? É bem isso mesmo. Então, Jorge, agora o tema que se apresentou para nós conversarmos aqui, e aqui nós lemos alguma coisa, e muitas doutrinas, muitas filosofias se mantêm ainda, se mantêm em pé, porque conseguiram convencer os seus discípulos, os seus adeptos, seja lá que nome se dê, de que se eles estão lá é porque eles são especiais, são escolhidos, e eles certamente terão algum vencimento ou ganharão alguma coisa por estarem naquela filosofia, naquela doutrina. O que há de verdade nisso, sob o nosso ponto de vista, né? Isso que eu ia dizer, o que há de nossa verdade, né? Você viu que eu corrigi. Porque a verdade... Aqui está tudo presente aqui, né? A verdade, quanto mais você se dirige para a pluralidade, mais distante você está da verdade. Sim, quanto mais você vai para a unidade, mais você se aproxima da verdade. Então, quanto mais no quarto sistema a gente está, né, mais difícil é a gente ter uma visão da verdade. Aí quando você passa do teu foco de consciência, do físico para o vital, para o astral, para o mente concreto, chega no abstrato, chega no búdico, chega em Atman, então você contempla a verdade. Aí sim, você contempla a coisa em si, da qual a gente interpreta e cria as próprias verdades, né? Fraterno abraço a todos. Isso, agora deu boa noite, né? Você viu a introdução aqui? Então, um fraterno abraço, é muito bom estar com vocês. E às vezes as pessoas vão pedir lá no Facebook a amizade, né? E aí agradece, então, pelo que a gente conversa aqui, essas coisas todas, né? E daí eu que agradeço, porque, e aí em teu nome, porque eu que recebo a solicitação, né? Porque essas pessoas tornam úteis o que a gente conversa aqui. Sim, sem dúvida. Verdade, né? senão não teria validade alguma, né? Porque o bijem, a semente, ele precisa de solo para germinar, para se transformar, para frutificar, né? E o solo para germinar, aí é a mente, né? É a alma dos que ouvem, né? Se não tivesse ninguém, então isso ficaria, que o que a gente fala, como o universo ele se expande e se desloca, cada um truque que é tempo e espaço ao mesmo tempo, né? A gente sempre usa o tempo como referência porque a gente está no quarto sistema. Então isso é a mesma coisa, tempo e espaço, né, no truque. Daí cada um desses truques é formado por um conjunto de subpartículas que a gente pode chamar do elemento que compõe o prana, né? E cada um desses elementos é uma coisa muito interessante. Ele tem em si toda a memória do plano. Então, uma parte que compõe um átomo teu, né, ele tem em si a memória de todos os átomos, todas as partes que compõem todos os átomos da matéria existente. E isso é instantâneo. Então, o que você faz aqui, o que você aprende aqui, né, isso, 100% de certeza, ele tem decorrência e reflexo em toda a matéria existente. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, porque aí nesse nosso andar pelo universo, nesse nosso andar pela vida, a gente sem querer vai transformando tudo, né? E se a gente então vai e conversa e a gente planta, né, um espécie em semine, né,
o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então a gente planta alguma coisa em determinado ponto do universo, isso vai repercutir no universo como um todo. Isso é patente, isso é líquido e certo. Mas se já tiver alguém de quarto sistema ouvindo aquilo e germinando, então o processo acontece muito mais rapidamente. Isso está então, por isso que a gente acontecendo. tem que agradecer. Percebido aí, porque cada vez mais gente aí está assistindo Vida Inteligente, passando para outros. E o interessante é como as pessoas se conduzem, né? Não, porque eu que recebo, né? Porque vai tudo lá para o contato do Vida Inteligente. Então é incrível o número, as formas como as pessoas chegam. Não, porque eu fui pesquisar sobre isso e caí no programa de vocês. Eu fui pesquisar sobre aquilo, caí lá. Então parece que tudo converge como se fosse para cair para os assuntos abordados no Vida Inteligente. Mas isso, que não, é isso exatamente o que eu estou falando. Não tem dissociação, sabe? É a lei da causalidade. Então, às vezes o assunto que você vai intuir, como você fala, né? Ele é o conjunto de várias ações independentes de pessoas que pode estar relacionada com as pessoas as quais tenham visto uma ou N vezes o programa. Esse conjunto de coisas toma forma e é verbalizado. Isso é incrível. Esse é o assunto. Né? Então, isso mesmo. Depois eu queria que você lesse o último pedaço dessa frase. Eu vou ler. Não, agora já não, depois, que daí eu não me lembrei, mas tinha uma coisa que era interessante comentar. Dos fins dos fins dos ciclos ou não? Ou antes? É isso que eu disse para ele não ler agora. Né? Tá. Então tá bom. É esse mesmo? Eu não sei. Depois você lê a última parte do texto, né? A última parte do texto? A última parte do texto apresentam-lhes um mundo sobre um aspecto fantasmagórico, os falsos profetas, todos aqueles falsos instrutores, dando uma falsa ideia do que é a vida. Sim, né? Perfeitamente. Então, isso. E coincidentemente, hoje de manhã eu falei sobre vendedores de ilusões. Né? Isso mesmo. Vai entender como é que são essas coisas. Mas é aquela questão de que ninguém é iludido, a pessoa se deixa iludir, porque ela está procurando alguma coisa que aquele que a ilude está oferecendo. Então, ela sempre vai em busca de uma vantagem, ou satisfação de um desejo, de algum retorno, né? E é por isso ela acredita. Então, ela se deixa iludir, mas com uma segunda intenção de ter um pedido atendido. Então, só existem vendedores de ilusão porque existem compradores de ilusão. Exato, perfeitamente. E a mesma coisa, só se desilude quem antes tem estado iludido. Sem dúvida. Bom, então, sobre escolhidos. Né? Exatamente. Então, existe escolhido, não existe? Como é esse negócio aí? E sob o prisma iniciático, né, que é o que a gente fala aqui. Que é só o que a gente sabe falar. Né? Tudo bem. Saindo da questão da iniciação e da questão esotérico-filosófica, assim, o código de linguagem para outro assunto é zero. Zero, exatamente. Não tem conversa. Foi uma reunião, isso é bom, porque a gente oferece... uma reunião de bar para tomar futebol, para falar de futebol tomando cerveja, vai se tomar muita cerveja, mas futebol nada. Né? Zero. É isso mesmo. Então tem uma frase que me ocorre que assim, que Deus não escolhe, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Opa, sim. Mas isso é mentira. Né? Mentira. Porque ou uma inverdade. Isso, fica só a melhor. Sim, porque, primeiro assim, para que haja um escolhido, alguém tem que ter a autoridade para escolher. Aí já está a primeira falha. Porque para que alguém tenha a autoridade para escolher, você já criou uma diferenciação entre os seres. Né? E essa diferenciação entre os seres é a causa desse estado complexo de fim de ciclo que a gente vive hoje. Que é a degradação do sistema de castas que existia no Império de Irã, que era o império de um rei divino, no início da raça ária. A degradação disso gerou essa raça ária, só para a gente se posicionar. A ário-semita a raça hindu, é a Índia. Depois de Lemúria, Atlântida e raça ária. Depois da Atlântida. Depois da Atlântida, ok. Só para a gente se posicionar no tempo. Que na Atlântida foi a quarta raça-mãe, né? Aí da quinta sub-raça Atlântica, que foram os semitas, o Manu retira um grupo e leva para a meseta do Pamir, onde vai ser plasmada a quinta raça-mãe, a ário-semita, né? E numa região que depois se denomina como Aryavarta, né? Eles migram para Aryavarta,
que é o que hoje se conhece como Índia. Opa, então, ok. a Índia é tido como mãe da humanidade atual, da raça atual, né? E o Egito é tido como pai, né? Por conta que também assim, foram duas vergonhas, e o Egito ele existia na mesma época em que existia a Atlântida. Até que as pirâmides, elas foram construídas Antes dos faraós, né? 31, 130 antes de Cristo, né? Aquelas três ali que são na verdade livros, né? Mas existem em todos os locais, né? Sim. Descobriram agora no Polo Sul, Você me tem na mandou, Amazônia, tem subterrâneo, Incrível, tem na no planeta região ali inteiro está cheio de pirâmides. Sim, porque né, a Atlântida ela teve seu apogeu civilizatório por 200 mil anos. Nós estamos na contagem da civilização ocidental com 2.000 anos. Recente aqui. Então, tecnologicamente tudo, mas eles eram inconsistentes do ponto de vista de algumas características que a gente tem hoje, então a gente está num processo evolucional superior. Bom, então o sistema atual, onde tem essa questão do diferenciado, de sim, eu vou escolher, porque daí tem um superior, tem um inferior, é uma degradação do sistema de castas, né? No Império de Han. Já vamos conversar sobre isso. Tá. Então, não existe isso de alguém escolher alguém. Teria que né? ter alguém superior para escolher, né? Exatamente. E se alguém vai escolher alguém, para que esse alguém escolha outrem, tem que ser baseado num sistema de mérito. Sim. Né? Ou preferência. Preferência, eu ia usar. Ou preferência, né? E tudo isso é contra a lei. Tanto esse desnível onde alguém vai escolher o outro, né? Contra como esse alguém que vai escolher o outro julgar essa escolha baseada em critérios puramente humanos, né? Porque a gente está antropomorfizando um processo cósmico, um processo iniciático. Então não existe escolhido grego. Tá? Então essa é a pergunta. Existem escolhidos? Não. Porque não é alguém que vai escolher alguém para fazer alguma coisa, não é alguém que vai tratar alguém de forma diferente, não é alguém que vai considerar alguém como melhor ou pior do que outrem. Sempre pode. Posso, né? Então, agora eu vou entrar num que eu fico ouvindo ali, né? É interessante isso aí. Sim. Se não existe escolhido, e naquelas coisas que você sempre fala aqui, que eu gravei bem e todo mundo ouviu, que você não tem dúvida de nada porque tem certeza de tudo? Como é que é o negócio aí? Como é que fala? Eu não tenho certeza de nada porque eu não tenho dúvida. Perfeito. Então tá. Se não existe escolhido, tá vindo a pergunta. Como é que você já falou que tem gente que vem de lá de baixo e é substituída aqui em cima e tal? Vamos falar superficialmente sobre isso, as pessoas que nos assistem sabem. Esse aí que subiu aqui ou foi trocado com alguém, não seria um escolhido? Não sei. Alguém já não determinou ele? Não é uma escolha de mandar fulano de tal, o Cyrus? Não, porque se a gente for partir da premissa que existe, do ponto de vista evolucional, um escolhido, né? Então, eu estou passando por aqui assim, errei de rua, estava uma porta aberta e eu entrei e ali então estava esperando que eu fosse entrar porque eu é que tinha que realizar um trabalho e eu fui escolhido assim ao acaso, à toa. Não existe isso. O acaso não existe, à toa não existe. Não existe a lei da causalidade. Sim. Então daí não é que exista um escolhido para fazer alguma coisa. Existe assim, é aquele que, complemento da resposta. Então não existe escolhido. Existe aquele que por mérito próprio, está preparado para. Aí sim. Ok. Autoconvocado, como eu disse, assim também não... Pode ser. Pode ser também, Pode né? ser. Porque assim, se você está fazendo determinado trabalho, não é que daí você nasceu e aí por acaso, por causalidade, né, você veio para aqui e foi fazer um trabalho e por acaso teve acesso a um livro e por mais um acaso entrou numa escola e por outro acaso aprendeu. Não existe isso, porque não tem código de linguagem. É como se entrar no supermercado. Sim. Né? Aí, e é uma coisa muito interessante, assim, é uma experiência iniciática você entrar no supermercado às 6 da tarde, porque você entra com fome. Né? E aí então você tem que diferenciar a fome de vontade de comer para ver o que você vai comprar. E você andou no supermercado com fome, você olha na tua cesta, na tua cestinha, no teu carrinho, você sabe exatamente quem te domina em termos de desejo. Sim. Porque é o que está ali fisicamente, porque aquilo é que a tua fome
foi transformado em satisfação de desejo e a tá prova lá, a prova exatamente. está ali. Isso. E é um uma belo vergonha. ensinamento, é isso aí. Não, e é mesmo assim. E aí, então, você chega com sede no supermercado, né? Daí você passa água sem gás, água com gás, não sei o quê, Refrigerantes, essas coisas todas. Quem venceu? A prova material está no teu carrinho. Né? E com alimento é a mesma coisa, estou com fome. Aí você vai, olha, cenoura, não sei o que, verdura tal, mas você vê, não, quem sabe esse embutido, não sei o que tal, quem sabe, você olha, aí você tem um prato do negócio pronto que vai botar no micro-ondas. Por quê? E por que aquele venceu? Porque você tinha uma imagem de que aquilo pudesse ser bom, porque você viu na mídia que quem come aquele negócio fica feliz, ou quem come aquele negócio isso daí mesmo, é isso e mesmo, aquela imagem você olha... Subliminares. Perfeitamente. Você olha aquela imagem e você vê ali não aquele bicho morto ensacado, mas você vê como a pessoa que comeu aquele bicho morto ensacado ficou tão feliz e você quer ser feliz. Então eu vou comprar esse troço aqui, porque isso mata a minha fome. Mas a minha fome, né, era de vitamina, era de legume, não era de carne empaçocada. Entende? Então, esse andar assim é que permite que a pessoa ela compreenda a si mesma. Entende? Então, quando você, na vida, aí você, por você mesmo, faze por ti que eu te ajudarei. Então, você domina essas coisas, né? E vai compreendendo a vida, as vidas, as centenas de vidas, as milhões de experiências no decorrer dessas centenas de vidas, né? Esse conjunto de fatores, esse conjunto de coisas que você passa a ter em você, aí é que vem a questão de não existir quem escolha alguém. Então, esse conjunto de coisas que você passa a ter em você, é que cria o entorno para que daí, então, sim, você se adeque a alguma coisa que precisa ser feita. Então, quem se escolhe, quem se prepara, quem se indica, quem se diz pronto? Você. Tem razão. Entende? E por quê? Porque assim, você está estudando sobre, está estudando a gramática grega. Para você estudar a gramática grega, tudo que você sabe de grego, né, essa parte do gênio da língua grega tem que estar em você, porque a língua é um ente. E quando você sabe falar essa língua, esse ente em você se projeta para ser verbalizado. Ele se expressa através dos sons que você emite. E esse som que você emite tem sentido só para quem? Você está na rua. Ei, eu quero ensinar para alguém, falando em grego. Ei, eu quero ensinar para alguém. Ei, eu quero ensinar para alguém. E está passando todo mundo ali. Daí alguém tem que vir. Aí alguém sabe grego. Fala, ei, eu quero ensinar para alguém. Aí alguém para e pergunta, o que você quer ensinar? Ele é o escolhido? Não, ele sabe grego. Entendido. Entende? Sim. Então, a pessoa que está fazendo alguma coisa, qualquer que seja o trabalho, não precisa mudar o universo. Você pode, assim, sozinho em casa, sozinho no trabalho, sozinho andando na rua, né? Você tomar uma decisão, que é uma grande decisão, que vai resolver uma tendência que está há algumas centenas de milhares de anos na tua família, que você vai e resolve sem se dar conta. Então, foi preparado para aquilo. Você teve força de vontade para aquilo, né? Você teve força de atividade para aquilo. Tá, agora é interessante isso aí que você está falando agora. Nós sempre vivemos falando de lei aqui, né? Da lei e essas coisas todas. Então, na minha concepção, na minha percepção, o homem tem a mania de antropomorfizar tudo. Esse é um grande erro e nós temos que parar isso. Mas seria correto dizer que esse éter, esse prana, essa lei, sei lá como é que a gente pode definir isso aí, nós sendo viventes, estando inseridos nesse contexto, nós temos consciência no que nós devemos fazer, porque nós nascemos dentro da lei. Então nós existimos dentro da lei e nascemos fora da lei. Tá, mas então nós temos, como é que se diz, essa autoconvocação que eu chamo aqui, essa autoescolha, seria na minha percepção, no meu ponto de vista hoje, né, porque amanhã pode ser outro, que eu de repente entro nessa sintonia e começo a perceber o que é interessante para fazer a favor da lei. Então nesse momento eu me autoconvoco para trabalhar para a lei. Perfeitamente, porque sim, perfeitamente, porque então a analogia que a gente fez agora há pouquinho de você estar falando do grego e passando várias pessoas para ver quem entende. A lei, né, a organização cósmica, ela vibra em uma tônica. Quando você aprende aquela tônica, você começa a entender o que está sendo dito. Exatamente. É só isso, mais nada.
o que é um processo de iniciação em uma escola qualquer, não é? Uma escola qualquer, uma escola, Sim, né? sim. Não brincadeira de criança, né? É fazer com que daí o discípulo primeiro se conheça, depois ele consiga sublimar o que há nele, para que cesse o ruído dele, para que daí então ele consiga ouvir a ele e então começar a fazer o quê? Aquilo para o qual ele nasceu, que é trabalhar. Tem uma frase do professor que eu acho que, como é que é? Que a gente vai, o ser humano ele faz para que eu não me manifeste, como é que é aquilo que você falou? Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Exatamente, não tem alguma coisa a ver com isso aqui? Sim, sim. A única maneira de ser eu compreendido e sentido é que vós sejais um reflexo de mim mesmo, né? Trago-vos um novo estado de consciência, não mais admito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Então, e a ideia é a expressão da própria divindade. Você falou desse passo de vocês se conhecendo tudo isso aqui, eu acho que coube bem a frase aqui, porque é o momento que a pessoa tem consciência disso então, tudo. Quando que você está preparado para chegar e falar assim, eu trabalho em função da evolução minha, ou da minha casa, ou do meu bairro, você tem que saber o que você está falando, já foi tema aqui. Perfeitamente, só que daí é o seguinte, e quando que você está preparado para falar isso? Não é assim, você não nasce, né? E por acaso você vai e em 7 anos você já é um adepto perfeito, um iniciado. Não existe isso. É um trabalho, sabe? É um trabalho. Então, você vai nascer uma vez, vai aprender, vai errar, vai acertar. Você já é scanner nidana, depois vai existir de novo esse scanner nidana, vai criar e vai trazer a matéria que te dá no entorno, vai nascer com tendências. Aí essas tendências negativas que restaram, elas vão ser sublimadas. No sublimar, então você cria mais scanners, tendências positivas, e você vai e adquire conhecimento. E aí vai se criando um entorno, você vai se autopolindo, você vai se transformando de brilhante em diamante. Mas quem faz isso? Né? Quem é como é que é o nome? Ourives, né? Mas o que faz o que dá a faceta no diamante, como é que é o que? Polidor? Lapidador. Isso. Então, o ser humano, ele é o seu próprio lapidador, isso não aí. existe, né? E aí você vai conseguir refletir o sol nas tuas facetas quando você tiver lapidado, né? Só que quem lapidou você, quem poliu você, né? E aí o que você vai refletir? Você. Então, se eu fiquei lindo, se eu fiquei polido, fui eu que fiz. Ninguém me escolheu, ninguém fez coisa nenhuma assim, aqui. A gente conversou um dia. O que eu sou hoje? Hoje eu sou todas as aspirações da minha existência anterior somado ao conjunto ao qual eu pertenço. Né? E aí a gente conversou também. Aí eu disse, mas eu tenho eu queria ter 2,20 m e ser jogador de basquete. Disse, não. Você deseja, porque você acha que com isso você vai ser mais feliz. Mas o que você queria vai no espelho que você vê, porque é o que você é. Entende? Então, essa maior dificuldade do ser humano, a autoaceitação. Sim, mas é a questão que daí o conjunto de desejos latentes, de tendências latentes, mas o conjunto de desejos artificiais incutidos pela vida social que a gente leva. Né? Isso leva a um processo caótico interno de negação. Sempre. Aí você tem cabelo, entrave. você tem cabelo crespo, você quer liso. Você tem liso, você quer crespo. Você tem preto, você quer loiro. Você tem loiro, você quer preto. Você tem olho verde, você quer olho azul. Você tem azul, você quer olho preto. Você tem 1,80 m, você quer 2. Você quer 2, não. Entende? Então a pessoa assim, ela acha que se ela adequar a forma externa, ela tem aquela suprema recompensa da evolução e da vida. A suprema recompensa da evolução, a suprema recompensa da vida é ficar em paz. E aquela paz é derivada da felicidade. Só que daí se confunde a felicidade como sendo a felicidade hoje, a derivada da satisfação dos desejos, quando a felicidade real é a felicidade de não ter desejo. Aí então você se vê quem você é. E aí você entende que você, quando você fala, eu estou, a frase perfeita é exatamente essa. Eu sou o que eu sou, né? E eu estou quem eu sou.
Isso sim é o correto. Repita, isso aqui é interessante. É para repetir? Tem que repetir. Eu sei que você tem dificuldade. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou e eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E eu estou quem eu sou. E eu estou quem eu sou. Vai repetir no YouTube, já vão ver. Por que eu sou o que eu sou? Importante isso, as pessoas tomarem consciência dessa frase. Por que eu sou o que eu sou, grego? Porque eu não sou essa forma antropomorfizada. Eu existia antes, estou existindo agora e vou existir depois. Existia antes, existo agora e depois. Centenas de vezes. Sempre. Quando acabar essa confusão toda, né, e a gente não passou de inconsciente para consciente flogístico, eu sou o que eu sou. Eu sou um ser humano? Não. Eu sou o que eu sou. E que a gente conceitua de chamar de mônada, ou espírito, ou o que seja. Olha que bacana, é isso aí. Ficou bem claro. Entende? Por isso que não existe escolhido. Existe a gente mais antiga e gente mais nova. Gente que leva o trabalho a sério e gente que não leva o trabalho a sério. Com o tempo, todo mundo vai chegar a ter consciência. Todos, isso não é... Chegou no final de ciclo, todos têm que ter, que não tiver, volta e faz a coisa toda de novo. Você falou certa vez, deixa eu fazer uma parte aqui, já que você falou, você está dando oportunidade para todo mundo, né? E aquelas pessoas que foram exiladas, digamos assim, e você sabe do que eu estou falando, essas vão ter oportunidade também, se todos vão ter que chegar lá, essas que cometeram erros graves na sua caminhada, vão ter a sua oportunidade A gente está falando de uma unidade existencial. Sim. Atman Buddhi Manas, mente concreta, astral, vital e corpo físico. Isso é uma unidade existencial nesse momento evolucional, que é um quarto sistema evolucional, 4 parte física, e 4 a rúpica com forma e 3 a rúpica sem forma, 7 hierarquias. Se o conjunto de nidanas, de tendências negativas, né, se a não atividade, né, se o levar a vida só pensando na questão do material, ele é de tal forma intenso, né, que a tua consciência não consegue se manifestar, o teu superior não consegue se manifestar, porque o teu foco de consciência está no vital, na satisfação dos instintos, chega a um ponto né, em que você larga de mão, daí essa existência passa a ser uma alma existindo, e essa alma existindo, ela paga como qualquer alma e não tem mais resultado nenhum. Mas ela está fora do contexto ou está ainda inserida no contexto? Não, ela é fora do contexto, não existe ninguém, nada existe fora do contexto, porque ela está no contexto dissociada de um ciclo evolucional padrão, né, e ela tende a ficar em um processo separado. Os seres que passaram por aqui, cometeram erros graves e foram exilados, você sabe a que eu me refiro, eles terão uma nova oportunidade um dia? Não sei te dizer, porque às vezes o que a gente considera como erro, por exemplo assim, vamos escolher o que falar para não... Se não tivesse a chance, a lei não seria perfeita. A lei é perfeita, até porque perfeito é o conceito humano. A lei, ela é o que ela é. O que ela é. Ela é um conjunto de fatores que rege... Traduzindo para o quarto sistema, é a perfeição. E que é o lei, é lídimo, é lícito, é lindo, é belo. Então, a lei é isso. A lei, ela é lídima, é legítima, é linda, é perfeita, é bela. Então, isso é o que é a lei. Lei é a harmonia universal, é o som, né? Então, por exemplo, assim, o cara estava dirigindo e atropelou a formiga. Aquela formiga que eu já matei várias vezes aqui no programa. É uma sacanagem, é uma judiaria com o grupo formiga, né? Mas como formiga é o que tem menos distinção do conjunto de almas grupo, dá para a gente chamar a formiga para conversa. Então, está dirigindo de bicicleta, calmamente, né, pacífico, e atropelou a formiga. Aí fica aquela questão, ele cometeu um crime porque atropelou aquela formiga, ou aquela formiga tinha mordido ele no olho na outra vez, e daí então ele se perdeu e caiu do precipício, e por condição fez o trabalho dele, e aquele evento em que ele atropelou a formiga, na verdade não está gerando karma, está encerrando um ciclo. Não se sabe. Então a gente nunca pode dizer, não, ele existiu, a não ser isso que a gente vê hoje, que a mídia se deleita tanto em fazer. Isso que você está falando, em termos, no estado físico que nós estamos, é impossível se alcançar. Alguém ter essa consciência para ter essas respostas no estado físico é inatingível, isso ou não? Não. É perfeitamente acessível. Não, Grego, no estado físico que nós existimos hoje,
Não existe nada impossível, nada inatingível. Sei, então tá. E nada não respondível. Respondível existe a palavra? Pode ser, se não tiver, a gente inventou agora. Então se não tiver, vocês desconsideram. Mas não existe nada que não tenha resposta, não existe nada que não possa ser compreendido. E não existe nada que não possa ser visto no universo. Ok. Tá? Isso é bom. No meio, em cima e embaixo. Não tem... assim, Mais uma prova de que nós somos ilimitados, né? perfeitamente. Então, ter condição de O tudo. ser humano consegue criar fisicamente, vitalmente, astralmente, no mental, abstratamente, concreto. Você cria a partir do universo mais denso, em todas as direções do universo, só que cria Então a inconscientemente. frase é verdadeira, somos co-criadores. Perfeitamente. Pronto. E co-criadores, eles considerando o criador primordial como o que pariu a matéria. Ele pariu a matéria e te disse, agora te vira, você vai e faz o que quer. Tá? Bom, então voltando ao início da nossa conversa, Sim. Não existe escolhido, existe aquele que está preparado para fazer alguma coisa. E não, você está preparado, então você vai fazer. Entende? Mas não é aquele escolhido ao acaso, isso não existe. E assim, quando existe alguém que vai pegar de dedo e vai pegar e mandar fazer. É sempre assim, até porque as ordens e a própria lei, os adeptos, o que seja, acho que está dito aí, funciona dentro do princípio da instantaneidade e não tem o engendramento mental de fazer um plano para não. É outra maneira de pensar. E aí o visível se encaixa no invisível, é como se fossem duas peças de Lego. Então você vai fazer o que você tem que fazer. Aquilo que você falou assim, da criança que é trocada, né? E aí sobe alguém preparado para fazer um trabalho, e aquela criança desce. Aquela criança que desceu, que foi trocada, né? Ela está em uma família que tem direito, e aquela família está envolvida em um processo iniciático, tem ciência do que está acontecendo, e aquela criança que nasceu, ela já tem em si escândalos e danos, ela já tem em si um potencial baseado em um trabalho que ela realiza há centenas de milhares de anos, de tal monta que ela, enquanto bebê, já consegue usufruir de um mundo diferente. Por isso que ela é. Então, tanto é que depois é dito assim, olha, você foi trocado, você quer voltar para o teu lugar, tá? Nunca ninguém preferiu voltar. Então, sempre são pessoas preparadas. Preparadas por quem? Por si mesmo. Esses, já que era o começo do texto que eu li, inclusive, os avataras que surgem geralmente depois de um determinado trabalho feito pela humanidade. Aí é diferente que o avatar, ele é um conjunto de resultados evolucionários, não é? Assim, você. Então você trabalhou na Grécia, não sei o que e tal, você foi Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, não sei o que, Tales de Mileto, e trouxe o conteúdo do Egito, fez uma manhaca danada lá na Palestina, e aí ajudou a crucificar aquela rapaziada, e fez uma confusão danada, e veio para cá, e daí está no Brasil como grego, e na próxima instância vai ser um avatar. Não, porque o avatar não tem um ciclo existencial. O avatar é um estado de ser, é um ser diferenciado, exatamente um ser diferenciado, que é criado como o resultado de um momento evolucional. Ele é a lei antropomorfizada para fazer com que daí o mundo mais denso volte a compreender a própria lei. Porque assim, o universo inteiro ele é harmônico. A evolução inteira ela é harmônica. O conceito de não, de infelicidade, de feio, de errado, de mal, isso não existe. Isso é um pequeno gap, um pequeno, uma fenda na evolução, que é o que a gente está vivendo agora. Então, fora disso, tudo flui perfeitamente, evolucionalmente. E o avatar é a expressão do bem, do bom e do belo, que toma forma, se antropomorfiza, né? Com consciência integral ou não, para fazer um trabalho específico em determinado ponto, ciclicamente. Tem um início, tem um fim, vários no meio. Por que o ser humano, em toda a história que a gente acompanhou, que aquela foi escrita verdadeiramente, que a gente, né, comprovada com tudo, por que esses seres que nós estamos fazendo menção agora, eles são vistos como salvadores? Isso é um aspecto religioso. É religioso. Isso é religioso. É religioso porque vão salvar do quê, caramba? Não, o que porque nós precisamos ser salvos? Perfeitamente, né? Mas é porque tem essa questão que é incutido, que daí você é errado, você só faz pecado, você
é o mais ínfimo do universo, nós somos aquele conjunto de bactérias esquecido no canto esquerdo da sala direita do universo, que assim, a gente olha e tudo é imenso, mas eu sou pequeno, tudo é lindo, mas eu sou feio, tudo é rico, mas eu sou pobre, tudo é eterno, mas eu morro, que assim, então foi incutido que nós somos assim, o substrato do não sei o quê, do cocô, do cavalo, do bandido, um negócio assim. Sim. Entende? Então, isso é uma abordagem religiosa, porque o Avatara, né? Avatara, Bodhisattva, Buda, Sim, todos eles são seres de hierarquia diferentes com a mesma função. Eles não vêm para salvar ninguém, eles vêm para restabelecer a lei. Tanto é que nenhum deles jamais criou uma religião. Eles trazem o conhecimento de lei, que é sempre o mesmo, é restabelecer a lei. Sim. Né? E aí Falado com palavras diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Porque eles têm atuação pontual, né? São momentos diferentes, é cultura diferente, são povos diferentes, então cada um tem um código de linguagem específica, não é? Para fazer com que a lei seja restabelecida. E o que é a lei restabelecida? É restabelecer o fluxo normal de evolução antes da queda que aconteceu antes que a gente existisse. Relembrar certas verdades, né, que as pessoas já esqueceram. Sim, não. Reencaminhar. Sim, coisa, né? sempre os avataras, os budas, os bodhisattvas, os que sejam, eles falam para o público em geral, eles falam para um entorno imediato e eles falam para os iniciados que os acompanham. Sempre são 3 códigos de linguagem, sempre, em qualquer escola, qualquer escrita que tenha, de Buda, Krishna, o Joshuaben Pandira, dos maias, incas, dos tecas, dos tupis, não interessa quem seja, todos eles, toda a escrita, ela vai ter 3 níveis, que é para os que sabem o que está acontecendo, os que estão no entorno fazendo a salvaguarda e aqueles que têm que aprender. E aquela questão... Com uma linguagem para cada um. Perfeitamente. E aquela questão do Jnana, que é o caminho do conhecimento, né? Bhakti, que é o caminho da devoção, e Karma, que é o caminho do sofrimento. É aprendizado de qualquer maneira, só que pode ser mais doído ou menos doído. E depende só do quê? Do esforço de cada um, da experiência de vida de cada um e do exercício de vontade, amor, sabedoria e atividade. Na medida que você exerce vontade, amor, sabedoria e atividade, você vai ter o domínio sobre os 3 caminhos evolucionais, do conhecimento, da devoção ou do karma, que é o caminho do sofrimento. Isso é que faz com que uma pessoa seja escolhida, né? É por ela mesmo, que assim, você está tão pronto que você daí está para fazer um trabalho de lei. Que trabalho? O grande trabalho de lei que você pode fazer pode ser vencer em você mesmo, né, uma tendência que ancestralmente existe na família que você escolheu nascer. Aí você daí tem tendência a fazer aquilo porque tua família tem um histórico familiar de fazer isso, e chega na tua vez e fala assim, não vou fazer isso. Existem, nossa, inúmeros grande exemplos. Trabalho de lei, grande vitória evolucional, alguma coisa que se arrastava vitalmente, astralmente, karmicamente há milhares de anos, naquela criatura se resolveu e pode ser toda a razão da existência dela, com sucesso. Entende? Então, uma vez a gente conversou aqui, em minha opinião, as grandes batalhas, as grandes transformações universais que acontecem é quando a gente está quieto sem conversar com ninguém e a gente tem o impulso de fazer as coisas, né? E a gente controla, diz, não vou. Por quê? Tem que ser assim, tem que ser de outra maneira. Né? Não, vou ficar sentado vendo novela, eu vou ler um livro. Não, todos os meus desejos apontam para a novela, mas eu quero ler, eu vou. Então, essas pequenas batalhas que acontecem no dia a dia, né? Essas são as grandes vitórias revolucionárias. Com o tempo, isso com o tempo toma vulto, toma forma e se exterioriza em fatos transformadores da própria humanidade. Tá, e fazendo esses passos que você está falando, que são exatamente isso, são aquelas batalhas internas que fazem a gente superar isso aqui, e nós provavelmente começamos a vibrar diferente. Em vibrando diferente, nós vamos para sintonias vibracionais iguais às nossas. Perfeito. Né? E assim que vai se criando perfeitamente. A coisa, e você facilita a e aí vem a questão que você falou, que está falado ali no final do texto, dos enganos, né, dos falsos mestres, as coisas assim. É a mesma coisa, a questão do supermercado que eu falei de início. Você entra com fome, quer dizer, todo mundo nasce igual, escândalos e danos para resolver, não é? E aí você deixa que o teu desejo de comer se suplante, né, a satisfação da tua fome, que é aquela questão assim, do choque de você... Eu posso dar um exemplo meu? Eu estou em dieta, rapaz. Você não faz ideia. Pô, você não faz ideia de eu ficar... Dieta, você bota todos os desejos assim. Eu fico olhando aquelas coisas e não posso e não como nenhuma delas. Eu me supero. Mas é muito... Sabe qual é que é o segredo de fazer a dieta? Puxa vida. Sabe qual é que é o segredo de fazer a dieta do ponto de vista esotérico, né, oculto, filosófico?
é você não ter medo do desejo. É você não mentir para você mesmo que você não está com vontade de comer aquele bolo de chocolate. Eu estou louco de vontade de comer aquilo, mas eu domino e não vou. Exato, eu estou louco de vontade de comer esse bolo de chocolate, mas eu não vou comer porque eu preciso reduzir a minha massa corporal. Agora, mesmo. Depois que eu reduzir, ou na hora em que eu quiser, eu vou comer um pedaço, porque se ensina aquele desejo, né, que ele vai sobreviver porque você vai deixar, com a quantidade que você vai deixar, na hora que você deixar. Aí é bom porque daí você tem em você alguma coisa consciente, que é aquele desejo do bolo de chocolate, né? E que permite, assim, ele existe em você e te dá como retorno a satisfação de comer o chocolate. A diferença, sabe qual que é que você não é dominado para viver em função de comer bolo de chocolate. É bacana esse exercício, só praticando mesmo que você vai aprender. Lógico que é difícil, isso se aplica a tudo, a uma grande paixão não resolvida, ao medo de atravessar a rua, ao medo de andar de elevador, a qualquer coisa, né? Então, o primeiro grande passo esotérico, oculto, né, para você se resolver e ter essa grande batalha, né, e você representar para os teus desejos, para o que você tem em você mesmo, a própria divindade em ação, né, é você contemplar aquilo que em você existe, não ter medo de admitir que aquilo existe e resolver um a um, conscientemente. Em fazendo isso, não existe síndrome, não existe depressão, não existe uma porção de coisas Pronto, é assim que se sublima essas coisas, não é isso? Perfeitamente, porque sempre, e é uma coisa que é um artifício muito interessante, porque, então, eu gosto muito de comer bolo de chocolate, por exemplo, né? E aí, não, vou parar de comer bolo de chocolate hoje, assim, não sei o que e tal, tem aquele arrobo, assim, universal, vou parar assim, acabei de parar de comer. Aí, quanto tempo faz? 1,5 segundos, 1 minuto, né? E aí eu falo assim, não quero nem pensar em bolo de chocolate porque vai me dar vontade. Óbvio. E não vai dar vontade, vai dar desejo, vontade é outra coisa. Mas você tem que pensar no bolo, porque o segredo não é não pensar no bolo, né? É você pensar no bolo, mas controlar, né, a ação de satisfazer aquele desejo. Essa que é a grande vitória, não é pensar, não é não pensar. Porque às vezes você começa a ter medo de pensar e o medo é um artifício que mantém o próprio desejo. Dúvida, porque o desejo ele se mantém ou na hora em que ele está sendo satisfeito ou no medo que ele tem de morrer, né? E aí então, eu não vou comer, mas eu imagino assim, nossa, eu não vou comer porque eu prometi para mim que eu não ia comer. Mas eu imagino assim, como é bom comer aquele bolo de chocolate assim, coberto assim com aquele creme, aquele negócio assim, e começa a falar e a boca começa a salivar e você imagina que está comendo. No momento que você está imaginando que está comendo e você está salivando, você está comendo porque o teu elemental se alimentou do mesmo jeito. Sem dúvida. Porque quando você imagina, né, o resultado astral e vital é exatamente igual a você comer. Porque você comeu, passou no pescoço, passou na garganta. Aquilo é dissociado, sobe o gosto, vai para o cérebro, vai para o vital, vai para o astral, alimentou o elemental, dali para frente é só transformação de substância. Me diz uma coisa aqui, agora... Entende então como é que é o processo de escolhido e de... Sabe? Sim, agora essa questão, exatamente a pergunta está nisso aqui. Conforme Nós temos mais uns 10 minutos. Né? Eu queria falar daí da questão do... 10 não, já vai lá... Sim, não, então só deixa eu falar então, que daí, então, a questão dos falsos mestres, das falsas escolas, que você falou nisso, que as pessoas elas não são iludidas, se deixam iludir, é porque para que eu vá em uma escola que não é de lei, que não vai ensinar nada, para que eu vá em um local onde eu vou ser enganado, onde eu vou ser ludibriado, onde eu vou ser usado, onde eu vou ser espoliado, onde eu vou ser degradado, é porque em mim tem que haver alguma coisa que se transforme em desejo de ir naquele lugar. Olha, é como a questão do supermercado. É isso aí. Quando eu chego, né, eu chego assim, estou com fome, mas eu vou fixo na gôndola das bolachas de chocolate. Estou falando, eu, Jorge, né? Eu não vou comer uma fruta. Às vezes não, como a bolacha. Então assim, eu vou escolher uma escola que ensine como que eu faço para levitar, ou uma escola que ensine como é que eu faço para ficar invisível. Mas você quer ficar invisível para quê, Jorge? Exatamente. Não, porque eu quero entrar lá naqueles lugares para ouvir o que as pessoas estão falando de mim, porque não vão estar me vendo. Entende? Aí é aquela questão, eu
vou ser iludido porque eu espero ganhar alguma coisa daquela pessoa que está mentindo para mim que vai me satisfazer aquele desejo. Com certeza. Aí depois passa um tempo e diz, nossa, eu fiquei 20 anos aqui e fui iludido e não consegui ficar invisível. Não, você ficou 20 anos lá tentando adquirir uma coisa que ia te prejudicar e desejando ser enganado. É com aquela questão, acho que de Krishna e Arjuna, não sei, o Buda e um discípulo, Isso. que aí estão na beira do lago e o discípulo vem e fala assim, olha, mestre, veja só o que eu consegui depois de 10 anos meditando, né? Depois de 10 anos de trabalho. Né? Aí ele vai e anda sobre a superfície da água, né? Aí ele volta contente, né? Feliz, como se tivesse feito uma grande coisa. Exatamente, né? E aí o Buda, mestre, Krishna, né? O mestre ele fala assim, não, você podia ter usado, né, 2 dias para construir uma canoa e os outros 9 anos, 363 dias, você podia ter feito algo útil pela humanidade, ou por você mesmo. O cara ficou exatamente isso, o ensinamento é bom. Entende? E é isso que acontece todo dia a dia. Então, as pessoas, elas se deixam seduzir, se deixam enganar, se deixam... Falamos isso hoje de manhã. Sim. Incrível. É porque ela busca uma compensação. Outro dia eu estava passando ali no shopping que tem ali no centro, no CEISA, né? E aí tinha o senhor com a esposa e uma criança de colo, e ele com um instrumento estava batendo no vidro assim, onde tinha uma publicidade de uma agência de viagem. Né? Alguém deve ter dito para ele que se contribuísse com alguma coisa e pegasse aquele martelinho mágico, fosse lá e batesse lá naquele vidro, aquilo para ele ia se transformar em realidade. Aí você olha, um ser humano que existiu N vezes, está ali batendo com um martelinho no vidro da agência de viagem, para que aquela viagem aconteça para ele, para que o Deus da religião, qual é a seita, qual que ele segue, é uma coisa assim... Sabe? E aí fala assim, não, mas eu me senti enganado porque na verdade a viagem não aconteceu, porque a religião isso, aceita aquilo, a ordem isso. Né? Não, é porque você estava lá querendo ganhar aquele negócio sem trabalhar. Vantagem, então não culpe os outros. Né? Estou preocupado com a hora aqui, que nós, Sim. quase 8:55. Ele gosta do Cronos aqui. É verdade. Essa história, nós estamos falando de escolhido e nada mais oportuno de eu perguntar o que eu vou perguntar. Muitas pessoas falam do tal do chamamento interno. Que caramba que é esse chamamento? Existe mesmo essa coisa? Existe isso aqui. A pessoa sente alguma coisa, sente um chamado que não consegue nem explicar o que é aquilo lá, mas muda totalmente o seu ponto de vista, as suas concepções, e ela começa a buscar. Esse é verdadeiramente o caminho da... Sim, claro, você tem... E o que é esse chamamento aqui? É só o resultado... Sim, você traz um conjunto de... É como assim, em grego? Porque a gente sempre delega a um terceiro, né? Aconteceu alguém, teve uma incorporação, alguém se aproximou de mim. É como se você nascesse com tampões no ouvido, sabe aquele tampão assim, sabe? E aí você nasce falando o tempo inteiro para você mesmo. E aí você vai passando a vida assim e reclamando, puxa, mas eu não escuto, que porcaria de vida, porque o karma me deixou sem ouvir, não sei o que e tal. E aí você vê que, na verdade, né, você... Está com o ouvido tampado. Aí você tira e você começa a ouvir você mesmo. É bem isso. Ninguém te chama, grego. Não existe um Deus antropomorfizado te chamando. A lei não te chama. A lei ou ela está em você ou ela vai ter que estar em você algum dia. Então, quando vem esse chamamento, na verdade, o ser está preparado para ter uma nova consciência. Óbvio, ele já tinha. Confia, então. Ele já tinha o bijan, ele já tinha as sementes daquilo nele mesmo, né? Por isso que falo assim, quando as pessoas dizem assim, nossa, que legal, sinto muita atração pelo que vocês conversam lá no programa que tal. Eu digo assim, se o que você ouve te é empático, ou se o que você ouve te faz sentido, é porque tudo aquilo já está em você. A gente está relembrando. Ninguém começa um caminho de iniciação, a gente recomeça de onde parou. Assim, brilhante, senhor Jorge Antônio. Só facetas da nossa maneira de ver as coisas. Mas é bacana. Ó. Então, hoje, para contrariar o seu Fernando aqui da técnica, o meu dileto filho, todo mundo, nós vamos terminar antes do horário. Porque ele sempre... Então vamos amarrar um pouco. A gente demora na hora dos abraços só para fechar o tempo. É isso aí, pessoal. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Matou a minha saudade, tá? Vou começar a desenvolver a nova agora. Eu não estava com saudade por causa do que eu te falei, né? Então tá bom. Eu não tenho saudade de nada. Então eu deixo para os meus queridos amigos e irmãos o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, feliz sempre e vivam da maneira como vocês têm que viver como seres humanos. Vocês vão ver que é uma coisa muito agradável e divertida. Tchau.